O conteúdo do vídeo não caracteriza a recomendação de compra ou venda de ativos e você é o responsável por suas escolhas e decisões. O objetivo do vídeo é educacional, onde utilizamos dados totalmente públicos e comentamos em uma ótica de consumidor cotista do fundo. Bora pro vídeo? Fala, sardinhada! Então no vídeo de hoje a gente vai falar do LZR11, sejam todos muito bem-vindos. E esse fundo, a LZR11, ele compõe hoje 3,31% da minha carteira de fundo imobiliário. E na parte de segmento ele compõe o tijolo híbrido, né, com 8,8% na minha carteira. Beleza? É uma participação aí que não é muito grande e uma participação bem tranquila, tá? Sem muita novidade esse fundo. Falando de indicadores do fundo, né? Vamos ver primeiro aqui, ó. Tem vários indicadores aí com alerta, né? Pra gente acompanhar um pouco mais de perto. VP por cota caiu mais um pouco, de 106,89 para 106,01. P sobre VP de 1,05 para 1,06. Esse fundo está sendo negociado com ágio. É um fundo que o mercado aí aprecia, o mercado gosta. Então o mercado paga um pouco de ágio nele. Eu deixo um alerta, porque é óbvio que sempre que o fundo está com ágio, a gente tem que ser muito preciso ali na hora de fazer alguma compra, tem que ter algo embasado, não é só sair comprando não. Né? Pelo menos comigo é assim. Dividend yield mensal 0,6595 para 0,7251. Aumentou um pouquinho aí a distribuição, né, de um mês para o outro. O caixa que saiu de 19,76, já estava no alerta alto ali máximo, para 5,89, está próximo aí da região que eu acho ok, que é abaixo de 5. A base de cotistas 118 mil para 119 mil, também subiu aí 1.000 cotistas no período, de um mês para o outro, é bastante coisa, né? A gente fala em 1.000. Resultado mensal de 5,4 milhões para 6,1 milhões, deu uma aumentadinha aí no resultado do fundo. As despesas de 10,84 subiu para 15,05, né? Para quem me acompanha sabe que acima de 15 eu já aciono aí um alerta, né? Então 15,05 já iniciou um alerta meu aí no indicador. A alavancagem 19,04 subiu para 20,93. Aqui também, acima de 20, eu aciono o alerta e fico acompanhando, né, mais de perto. 20,93 de alavancagem. A concentração, ele está concentrado ali agora no novo imóvel, né, da Dupont. A gente vai ver no relatório que o imóvel corresponde a 20%. Né? Então, de certa forma, é uma concentração. Não é nada que me preocupa muito, porque é um contrato atípico. Eu já fiz vídeo na época da aquisição, então eu fico tranquilo por isso. Mas não deixa de ser uma concentração, a gente fica aí atento. A vacância do fundo, esse é um item importante, que ele está zerado hoje, mas o fundo já está com um aviso prévio ali de um inquilino, né, do IPG, que pretende deixar o imóvel. Né? Então existe uma multa, até porque é um contrato atípico e tal, mas pode ser um primeiro desafio para o fundo aí com relação à vacância. Primeiro, pelo menos desde quando eu acompanho, né? Não sei se no passado passou por alguma situação de vacância. Desde que eu tenho ele, eu nunca vi. Né? E aí pode ser um primeiro desafio para a gestão mostrar aí a força do fundo com relação ao comercial aí de locações. Né? Vamos ver se realmente isso daí acontece. E fiz com a LZR no portfólio, de 11 caiu para 7. Né? Aqui o que a gente pode ver? É como eu citei ali em cima no indicador P sobre VP. Né? O fundo ele vai aumentando ali o P sobre VP, ou seja, ele vai ficando mais caro a cotação. Né? Tem muito gestor que já larga a mão, vende, espera cair para recomprar. Né? Então normalmente o mercado é assim. É regra isso acontecer? Não necessariamente. Às vezes os players que saiu ali do fundo, né, não conseguem recomprar novamente barato, porque sobe ainda mais, pode ser que suba ainda mais. Mas é questão de estratégia, né? Cada um tem a sua. Então, possivelmente players ali que tinham o fundo em carteira
alguns outros fundos, devido ao aumento aí na cotação, né, desse fundo, fizeram a venda da posição, né, esperando aí recomprar talvez mais barato ou simplesmente realizar lucro e bola para frente com outros ativos, né? Então vamos acompanhar aqui esse indicador e essa saída de outros players aí do fundo. Falando com relação ao retorno médio comprando hoje esse fundo, tá? Lembrando que o cálculo é feito com base em estatística de dados passados e não necessariamente reflete o que vai de fato acontecer pela frente. Futuro é incerto, tá? Passado é algo concreto, futuro é sempre incerto. Então, o fundo hoje está sendo negociado num VP por cota de 106,01 e um valor de mercado de 111,99. Tá? Ou seja, valor de mercado acima do VP por cota, por isso que ele está com ágio teórico aí de 6% na cotação. Tá? O provento total desse fundo nos últimos 12 meses foi 14,1939. Aqui teve tanto dividendo normal como ganho de capital, já que ele vendeu imóvel no período, mas o provento total foi isso aqui, né? E aí, em cima disso aqui, o que a gente faz? A gente pega os 12 meses, divide por 12, né? E deu uma média de 1,18 ao mês, né? Como que funciona isso e o que a gente usa em cima disso, né? Se porventura o fundo voltar a repetir essa mesma média de 1,18 ao mês, agora no ano corrente, né, quem está comprando o fundo nessa faixa de preço, qual retorno basicamente está comprando, né? Essa que é a ideia desse estudo. Estaria comprando um retorno mensal de 1,06, um retorno anualizado de 12,67 e além disso, né, um potencial de upside, aqui na verdade seria downside, downgrade, não sei como que fala, né, de menos 5,34, ou seja, como a pessoa está comprando com ágio, se esse fundo voltar para o valor patrimonial, a pessoa vai perder aqui 5,34% na cota, né. Então basicamente o cenário desse fundo se ele repetir a distribuição média do ano passado, ele vai estar pagando aí em média, né, 1,06 ou 12,67 para quem está comprando nesse nível de preço e com um potencial de queda aí de 5,34, considerando que ele volte em algum momento no VP dele de 106,01, beleza? Essa é a ideia desse estudo. E aí a gente vai dar uma lida rápida aí no relatório de janeiro de 2023, tá? Pontos principais do fundo. Falando então do relatório de janeiro, aqui o fundo coloca uma questão sobre os aluguéis, né? Os aluguéis dos imóveis Air Liquide, Decathlon, Morumbi e Globo, que juntos representavam cerca de 17% dos recebíveis, foram corrigidos em mais 5,79%. Então aumentou, aí teve correção dos aluguéis, fruto do repasse inflacionário aí normal para aluguel. Tá? E aqui eles falam que até maio deste ano, os imóveis Atento, Aptive e Sky também serão corrigidos pelo IPCA e juntos correspondem a 19% dos aluguéis do fundo. Então, assim, é o fundo conseguindo repassar a inflação nos aluguéis e negociando aí, aumentando o valor de receita, né? Isso é bem bacana. Aqui ele fala um pouquinho da aquisição de cotas do fundo TSER, né? Para quem não sabe, em janeiro, né, ele comprou um outro imóvel, mas ele não comprou o imóvel. Ele comprou basicamente todas, né, 98%, aqui ele fala 98% das cotas desse fundo aqui, ó, TSER 11, que é o detentor de um imóvel, né? Então, como ele tem 98% desse fundo, ele passa a ser basicamente dono indireto ali do imóvel, né? Eu fiz um vídeo dedicado a isso quando saiu o fato relevante da compra, então quem tiver interesse em entender, saber qual é o imóvel, ver as perspectivas aí do contrato de locação desse imóvel, tem um vídeo no meu canal aí dedicado a isso, tá? Ele fala que também, para justificar o porquê que ele comprou o imóvel comprando cotas de um fundo, ele fala aqui, que na região desse imóvel, né, gasta-se muito aqui, cerca de 7 a 10% do valor do imóvel, com custo de transação, ou seja, para conseguir transferir e regularizar o imóvel aí no nome do fundo, ele teria gasto cerca de 10%
em custo, né? E aqui comprando cotas desse fundo, ele acaba se livrando desse custo aqui, né? Apesar que, né, por ele ter cotas de um outro fundo, uma outra gestão, né, a gente também tem taxa de administração nesse fundo aqui. Então, em algum momento, isso aqui vai acabar ficando elas por elas, né? Equipara aqui a taxa de ADM com o que ele pagaria para transferir aí para ele, para regularizar para ele, né? Mas, segundo a gestão, esse é um dos racionais também de ter comprado dessa forma. O fundo também assinou um memorando de entendimento, MOU, né, de uma compra de 2 imóveis da Decathlon. Também fiz vídeo dedicado a isso. Procura aí no canal que tem o vídeo, para quem não conhece, quem não viu. É uma compra aí num valor de 49 milhões, também na mesma modalidade acima, ou seja, comprando cotas de outro fundo. E no caso aqui o fundo é o HBCR11, Renda Urbana. Enfim, né? Locados aí para Decathlon, tem vídeo para Pets, tem vídeo aí sobre isso, tá? Só procurar. Os imóveis são esses aqui das fotos, ó. Ele deu uma resumida aqui, mas eu já fiz vídeo disso. Aqui é um ponto que eu achei bem interessante nesse relatório desse mês, né? Aconteceu aí agora no mês 2, né, um aditivo no imóvel IPG, né? E o que rolou nesse aditivo de contrato? A empresa que é a locatária desse imóvel, ela já indicou a intenção dela de rescisão futura do contrato atípico de locação do imóvel em 3/7/2023. Então hoje a gente está em 13 de março de 2023 e no dia 3/7, teoricamente, se realmente cumprido isso, a empresa locatária vai estar deixando aí o imóvel, então ela está em aviso prévio nesse imóvel, né? Aqui o fundo cita que existe uma multa em cima desse contrato, que se a empresa realmente sair, ela tem que pagar 25 vezes o aluguel vigente, então um valor bem pesado aí de multa, né? Esse valor ele pode ser acrescido aí de custos para melhorar o imóvel, para adequar o imóvel de novo, enfim, várias coisas ali, mas basicamente é isso, né? E o fundo fala aqui que no período do aviso prévio a empresa continua normal ali, pagando aluguel normalmente, né? Aqui é um ponto interessante, porque desde que eu tenho esse fundo, eu nunca vi ele ficar com imóvel vago, né? É semelhante ao HGRU. Quem viu aí meus vídeos recentes do HGRU, falei a mesma coisa. É um fundo que até então não tinha vacância, comprou um imóvel lá da Dutra e acabou que hoje ele tem vacância ali, está trabalhando em cima da vacância. Então no ALZR talvez seja um primeiro momento aí para a gente começar a ver como que a gestão lida aí com essa questão de vacância, se vão vender o imóvel, se vão realmente buscar alugar de novo, né? E até na parte de imóveis ali eu vou falar por que talvez eles podem vender esse imóvel, né? Eles também contrataram aí no período um formador de mercado, que é a XP. Aqui eu não entendi muito bem, não vi tanta necessidade, mas eles viram. Então contrataram e aumentaram a despesa do fundo com formador de mercado, né? Ok. Caixas e valores. Aqui o fundo fala um pouquinho do caixa, né? Que ele estava com um volume de caixa tal, já usou tanto e tal. Fala um pouquinho. Para quem viu a tela anterior ali, o fundo está com 5 ponto alguma coisinha de caixa. Reduziu de 19 para 5 e pouco. Então teve uma redução boa aí do caixa. Tá? Próximo rendimento aí, né? Rendimento corrente, a LZR será de 0,856. Dia 24/2 o pagamento. Então já aconteceu esse pagamento aqui. Tá? Eu estou um pouco atrasado na leitura do relatório, por isso que o pagamento já até aconteceu, né? Aqui ele fala dos reajustes do IPCA, Air Liquide, Decathlon, Morumbi, Globo. Fala dos próximos ajustes aqui da Atento, Aptiv e Sky. Aqui a gente já está na DRE do fundo, né? Então o que eu destaquei de relevante nessa DRE aqui do fundo? Primeiro ponto, a despesa do fundo, né? Não há um detalhamento tão legal aqui do que compõe esse valor. A despesa está alta, a gente viu ali nos indicadores que passou de 15% em relação ao valor da receita, então é alto, né?
e ela não abre aqui para a gente ver certinho o que é o que. Apesar que ali para baixo tem um detalhamento aqui, ó. Aqui é juros, aqui é despesa normal do fundo. Então a gente consegue ver um pouquinho de cada coisa aqui, mas ainda bem grosso aqui, bem sintético e não analítico, né? Outro ponto aqui relevante que eu vi, a melhora de resultado, né, em relação ao mês anterior. Então melhorou o resultado e distribuiu menos do que ele teve de resultado. Então isso é muito bom. O fundo ainda acumulou um pouquinho de reserva no período. Aqui a distribuição, que segue uma lateralidade, ele quase o mesmo patamar todos os meses. Os componentes aqui do resultado caixa, aqui não tem nem muito o que falar, a maior parte é receita imobiliária mesmo, é um fundo de imóveis. Tem um pouquinho de receita financeira aqui, de aplicação de caixa. E aí o restante são despesas, reserva de lucro e o total que ele distribuiu, né? O fundo fala um pouquinho aqui também das obrigações futuras. O que a gente tem que ficar atento é principalmente as coisas que tem aqui para 2023. Não existe um detalhamento legal nesse fundo aqui dessas dívidas, né? A taxa das dívidas, o mês ali de vencimento, para a gente talvez ficar mais em cima, né? Ele coloca bem aberto aqui, só por ano, o valor que tem em cada ano. Tá? É bem vago isso aqui, né? Aluguéis por empreendimento, então aqui a gente pode ver que a Dupont representa 20% hoje do total, por isso que eu coloquei lá que ele é concentrado. A segunda aqui 13%, a Fenza já não é tanta concentração, né? O principal está na Dupont aqui, que é o imóvel novo. O portfólio do fundo 100% ocupado por contrato atípico, isso é uma regra do fundo de regulamento, né? Boa parte aqui tudo em São Paulo, o grosso do fundo está tudo em imóvel em São Paulo. 50% aqui em edifícios comerciais, né? 25% em galpões logísticos seco, industrial, 10% em centro diagnóstico, que é clínica, e por aí vai, né? Aqui é o seguinte, por que eu comentei do IPG que talvez o fundo pode pensar em vender? Já está para vencer aqui o contrato da locação, né? Apesar que vai ter o encerramento. E o fundo ele tem uma regra de regulamento para ter somente imóveis com contrato atípico, né? Então, como já está para vencer o aluguel aqui, a gente não sabe como que vai ficar essa história, né? Talvez aconteça do fundo tentar vender esse imóvel aqui no finalzinho e manter a regra dele aí de ficar só com contrato atípico em carteira. Vamos acompanhar isso aí para a gente ver o que acontece, tá? Aqui os imóveis do fundo, eu vou mostrar somente o imóvel que tem ali a questão da desocupação, que é o IPG, né? Aqui tem ele, a localização, o fundo tem 100% de imóvel. É um imóvel que eu olho assim, eu particularmente, por não conhecer, vendo só por essa foto, eu acho até um imóvel feio, um pouquinho estranho aqui e tal, mas só vendo mesmo presencialmente para ter uma ideia, né? A ocupação hoje é 100%, mas pode ficar 100% vago. É um inquilino só, contrato atípico. Vamos ver o que acontece com esse imóvel aí e o jogo de cintura da gestão com ele, beleza? Basicamente o que eu tinha para trazer do fundo é isso, pessoal. Demais imóveis aí dele, ó, o imóvel da Dupont, que é aquela concentração ali que ele tem, um imóvel bacana. E é isso. Forte abraço a todos aí, bons investimentos. Dá uma força pro Sardinha. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Forte abraço aí, até mais.